Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da série Maratona de Quarentena preparatória para a semana Amor contra o Alcoolismo, que vai te preparar nessa maratona. Eu vou abordar estratégias na sua jornada para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Meu nome é Vitor Blasius e o tema de hoje é como tirar o alcoolista da zona de conforto, certo? Então hoje nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como tirar o alcoolista da zona de conforto, certo? Então nós vamos lá, deixa eu ajustar uma coisinha ou outra aqui, vamos lá. O que é zona de conforto? Zona de conforto é quando o alcoolista acha que está tudo bem continuar do jeito que ele está, bebendo do jeito que ele está bebendo, que não tem prejuízos, que ele consegue controlar o consumo de álcool dele, que é mais fácil viver assim. E de certa forma, é mais fácil viver assim. Bebendo para fugir da ansiedade, ou até bebendo para se divertir, para socializar com as pessoas. Porque tem um lado do alcoolismo que é prazeroso. Pelo menos a curto prazo, pelo menos um momento imediato. Por mais que, claro, no cálculo não vale a pena, e é por isso que a gente está discutindo isso. Mas, com o álcool, a vida fica mais, na percepção de quem está bebendo. A vida fica mais colorida, com mais curtição, com menos responsabilidades. É uma forma, assim, de o alcoolista beber, muitos acabam fazendo isso, bebendo para evitar os problemas, para não enfrentá-los, de fato. Aí o que acontece? Muitas vezes o alcoolista não paga as contas, não se responsabiliza pelos próprios problemas, ele também ele desperdiça, de certa forma, o potencial dele de ter uma vida melhor, de contribuir para a vida dos outros. E o que acontece? Alguém paga a conta. A conta chega. A falta de responsabilidade, a falta de contribuição, e eu não estou falando aqui só de dinheiro, Às vezes o alcoolista ele acaba restringindo tanto o repertório dele que ele só bebe, trabalha, aí paga algumas contas da casa, mas daí perde o resto da vida. A vida poderia ser muito mais do que acaba sendo quando o alcoolista segue bebendo. Não é só dinheiro, é convívio com os filhos, é o convívio com a família, é ter outros ambientes saudáveis, ter outras formas de se divertir. Então ele acaba entrando nessa espécie de zona de conforto. Mas eu quero deixar claro aqui uma coisa, que zona de conforto, no sentido que eu estou trazendo aqui, é simplesmente a parte de a pessoa não assumir certas responsabilidades. É claro que essas responsabilidades, é discutível dizer que essas responsabilidades são obrigações do alcoolista. Mas eu estou falando aqui sobre uma vida mais valiosa, para ter uma vida mais prazerosa, para ter uma vida mais agradável para si e para as pessoas ao redor. Eu não estou aqui colocando o alcoolismo como o culpado de todos os problemas do mundo. Eu estou fazendo uma análise aqui, um exame aqui de uma situação para te ajudar a entender e desvendar e reverter esse processo, certo? Porque tem gente que confunde isso, que acha o seguinte, que se o alcoolista está nessa zona de conforto, ele é um egoísta, ele não se importa com ninguém. Mas não é tão claro, assim, não é tão simples assim. Eu sei que pode ser muito frustrante conviver com um alcoolista que acaba não colaborando como você gostaria, mas realmente esse tipo de conclusão, olha, ele é um egoísta, não vai te ajudar e não vai tirar ele da zona de conforto. Eu vou te explicar melhor ao longo desse vídeo. Ou tem outras pessoas que pensam o seguinte, nossa, mas também tem outro extremo, Tudo bem, acho que não é interessante você pensar nele como um egoísta, mas também não é interessante você pensar nele como um coitadinho, como uma vítima, impotente perante o alcoolismo. Olha, eu sei que muitas vezes que você convive com esse familiar ao longo do tempo, você percebe que é uma zona de conforto que não é confortável, que o próprio alcoolista sofre com isso. Nem sempre demonstra claramente, mas você enxerga que, poxa, olha, ele está realmente apresentando problemas, ele está realmente encrencado com essa história de álcool. Mas aí o que acontece?
os extremos são ruins. Pensar nele como um egoísta não vai te ajudar. E pensar nele como um coitadinho, uma vítima, olha, como a vida dele é difícil, como as coisas não dão certo para ele, como ele é frágil, como ele não consegue viver sem álcool, isso também não vai ajudar a reverter essa situação. Então o que a gente tem que pensar aqui? Que existe a zona de conforto, tá? Existe uma zona de conforto em que o alcoolista não usa todo o potencial dele. E às vezes ele pode não parar de beber por estar nessa zona de conforto. Agora, nem sempre é só a zona de conforto que faz o alcoolista ficar preso nisso. Nem sempre é essa zona de conforto. Às vezes é uma zona de dor que o alcoolista fica. Porque ao longo do tempo, pensa bem, se você está convicta, e você está convicta, senão você não estaria assistindo esse vídeo, que o álcool prejudica, que o álcool faz mal. Faz mal para tudo. Faz mal para as relações, faz mal para a saúde. Então, não é de se admirar que ao longo do tempo ele vá perdendo a rede de apoio, ele vai perdendo oportunidades profissionais, ele vai perdendo boas amizades, e ele vai começando a entrar numa zona de dor. Então, às vezes ele não para de beber por uma certa falta de perspectiva, de acreditar que pode ser melhor que isso, e ele acaba assim, ó, buscando não só o conforto, mas um certo alívio no álcool. Certo? Então a gente tem que ter clareza e examinar por que essa pessoa está parada. O que está deixando ela paralisada? Será que ela está muito confortável ou será que está faltando apoio de algum jeito? E não é qualquer apoio, né? O apoio tem que ser feito de uma forma estratégica para poder colocar ele aonde? Numa zona de crescimento. Crescimento. Não é nem a zona da dor e não é nem a zona de conforto demais. E é isso que um bom amigo faz, uma pessoa que ama a outra e quer contribuir para a vida ser melhor para ambos, vai fazer. Né? Você vê um amigo seu, alguém que você ama, fazendo algo contra a vida dela, né? Uma coisa autodestrutiva, uma coisa que inclusive te prejudica de alguma forma, se você quer causar mudança, a ideia é você gerar uma zona de crescimento. Agora, para gerar isso, a gente precisa entender quais tipos de zona de conforto existem. Então é importante que você agora preste atenção para você observar nessa pessoa que você ama como é que foi se estabelecendo essa zona de conforto, como é que ele aprendeu esse comportamento para ficar desse jeito. Não só ao longo do tempo, mas o que mais vai fazer diferença é como é que isso tá, por que isso está se mantendo ao redor, né? Por que esse comportamento dele está parecendo, o comportamento de beber, está parecendo o comportamento mais interessante de todos. Por que a alternativa, que é ficar sóbrio, não parece tão interessante? Eu vou te dar algumas hipóteses, tá? Por exemplo, tem gente, e eu vou usar esse termo só para tornar claro, mas tem gente que acaba ficando mimado, tá? Mimado. Mimado como? Às vezes, ao longo da vida, ao longo do tempo, as pessoas foram ao redor ficando muito ansiosas e resolvendo tudo por ele, não deixando ele arcar com nenhuma responsabilidade. Né? Poxa, é muito comum, mas isso é a coisa mais antiga, né? Que o homem não cozinhava, né? O homem não lavava roupa. E daí chega o homem de uma certa idade, ele não tem essas habilidades, porque ao longo do tempo nunca precisou delas. Né? Hoje já não é mais tanto assim, mas só para você entender o contexto. Ou, por exemplo, eu não estou trazendo aqui a culpa, eu não quero que fique essa ideia de culpa, mas só para a gente entender, examinar o cenário de como esse tipo de comportamento se cria. Ou, por exemplo, uma mãe ou um pai que tiveram um filho, aquele filho foi muito desejado, e daí o sofrimento do filho deixava os pais muito alarmados, e os pais acabavam não deixando ele se responsabilizar por certas coisas. Então tudo era muito entregado de mão beijada para essa pessoa. Isso pode ter enfraquecido ela emocionalmente. Certo? Porque existe uma certa cultura ainda para algumas pessoas de que a dor sempre é ruim. Que a responsabilidade, olha, eu não posso ver essa pessoa que eu amo passando algum sufoco, tendo que se esforçar, que eu preciso ir lá e resolver. Isso vai criando na pessoa uma expectativa, não por ser egoísta, não por ser um preguiçoso, mas porque, olha, é como as coisas se criaram, é o normal. E agora o que acontece? Pode ser que a pessoa tenha também a expectativa de que os problemas vão se resolver sozinhos. E daí tudo que vai exigir esforço é estranho para essa pessoa que está mais mimada, né? Agora, tem outros tipos de zona de conforto também. Não é só porque a pessoa é mimada.
tá? Eu quero que você possa entender essa complexidade. Porque isso vai te ajudar a identificar mais claramente, a tornar mais claro o que acontece com essa pessoa que você ama. E isso vai tornar mais fácil a sua jornada de reverter esse processo. Por exemplo, existem outros que se sentem desamparados, né? Porque ao invés de ter pessoas ao redor que sempre resolviam os problemas, a pessoa era muito desamparada. Então ela acabou, por exemplo, pensa comigo aqui, uma criança, um adolescente que foi se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento dele, emocional, né? E não podia contar muito com o apoio de ninguém. Tem gente que nesse cenário vai se desenvolver de várias maneiras, né? Não estou querendo ser vitimista ou determinista, que olha, esse cenário vai sempre causar isso. Mas às vezes esse tipo de cenário causa um certo desamparo na pessoa. Às vezes esse cenário causa um desamparo e a pessoa começa a se sentir fraco, incapaz. E daí quando tem que fazer algo que é desconfortável, ela se sinta muito incapaz, ela fica muito resignada. E aí ela acaba largando as coisas muito fácil, ela acaba não persistindo em objetivos quando começa a ter alguns desafios. E aí o que acontece? Esse comportamento está servindo alguma coisa, né? Ela não enfrentar as coisas. Então, de alguma forma, e é muito comum que isso aconteça, em famílias que não foram tão próximas ao longo do tempo, e criaram certos padrões de resolver necessidades afetivas. Por exemplo, tem famílias que são super desligadas. E aí, quando tem uma tragédia, quando acontece um problemão, todo mundo vai lá e olha para a pessoa, nem que seja para xingar, nem que seja para reclamar. E conforme vai xingando, vai reclamando, vai dando atenção, vai dando amor, e isso vai alimentando essa coisa de desamparo, essa sensação de que a pessoa é incapaz. Perceba, eu não estou falando de realidades concretas, não estou falando de tudo que a pessoa é capaz de fazer, estou falando da mentalidade que se cria com o contexto. E você faz parte do contexto da pessoa que você ama. Eu não estou colocando a culpa de novo, eu estou convidando você para examinar como as relações acontecem, como essa zona de conforto se criou ao longo do tempo, porque assim você vai entender como, vai ter mais ideias mais claras de como tirar essa zona de conforto e colocar na zona certa, que é a de crescimento. Agora, existe um outro padrão, que é o seguinte: as pessoas quando veem que o alcoolista está numa zona de conforto, muitas vezes levam isso para um lado muito pessoal, muitas vezes se ofendem com isso. E aí começam a olhar, assim, por exemplo, tem uma família lá que um irmão, todos os irmãos estão funcionando bem, estão fazendo as coisas, estão trabalhando, estão vivendo as suas vidas independentemente, né, com autonomia, né? Só que um irmão, daqui a pouco esse irmão, ele não está indo bem, ele tem alguns tropeços, ele está bebendo demais. E aí a família, como toda família, tem diversos problemas, tem diversas dificuldades, que é o normal da vida, né? Ninguém é perfeito, não existe família perfeita. Só que às vezes a família, quando tem um problema que um problema de um é um pouco maior, ou um pouco mais visível, usa o alcoolista como um bode expiatório. E aí cria o quê? Coloca como se ele fosse o culpado de todos os problemas da família. E começa a virar um jogo de acusações, e começa a criar uma série de papéis determinados, e daí não é mais uma zona de conforto em si. A pessoa acaba não evoluindo. É muito louco isso, mas eu espero que você possa entender, mas isso acontece, tá? E eu quero que você preste atenção se isso acontece com a pessoa que você ama. Mas às vezes a pessoa, com uma forma de mostrar que aquela família não funciona tão bem quanto quer aparecer para a sociedade, como ele quer mostrar que ele tem desconfortos, que ele tem insatisfações com as relações familiares, e faz isso de uma forma atrapalhada. E a família começa a jogar como se ele fosse o culpado, e ele começa a fracassar na vida, e ele começa a fracassar nos empreendimentos que ele vai fazer, ele começa a não evoluir na vida, como uma forma de comunicar que aquela família não é tão legal quanto aparenta. E a família, daí a pessoa começa a travar quase que uma guerra. Olha como ninguém me entende, olha como vocês nunca me escutam, e começa a não evoluir por causa disso. Muito louco isso. E isso é reflexo de quê? De uma espécie não da zona de conforto em si, mas da zona da dor. Porque daí começa a virar um toma lá da cá.
Daí a pessoa fica na zona de conforto como uma forma de ter poder sobre a família, que se desestabiliza quando o fulano começa a dar problema. Percebe? Então, assim, é importante a gente avaliar o contexto. Então, o que tira uma pessoa da zona de conforto? O que tira uma pessoa? Coloca essa pessoa em movimento. O que nós queremos? Colocar a pessoa em movimento, colocar essa pessoa em ação, e uma ação produtiva. Porque não adianta a gente tirar o conforto da pessoa para colocar ela num desconforto extremo, na zona da dor. Porque a zona da dor paralisa. Certo? A zona da... Mas, Vitor, daí tem gente que fala o seguinte, Vitor, você está falando esses negócios aí, mas na prática eu não vejo assim. Na prática eu vejo diferente. Quanto mais eu ameaço o meu familiar, quanto mais eu dou gelo nele, quanto mais eu coloco ele no lugar dele, mais eu vejo ele tendo movimentos de parar de beber. E você está falando aí que não é interessante eu criticar, não é interessante eu apontar para ele, não é interessante eu dar um gelo nele, eu mostrar para ele que o que ele está fazendo é inadequado? E vou te dar um argumento, tá? O primeiro argumento de todos é, se dá certo isso, se você faz isso, se isso dá certo, por que é que você continua nessa? Né? Se dá certo, por que tem que usar essa estratégia tantas e tantas vezes? Porque não dá certo a longo prazo. Porque vão só apagando os incêndios. Né? Essa coisa de culpar, de julgar, de criticar e de colocar a pessoa assim, olha, vou mostrar que ele está errado, vou colocar ele na zona da dor, para ver se ele entende que ele está causando dor nos outros. Vou dar um gelo nele, eu vou ameaçá-lo, eu vou deixar ele ligeiro, eu vou tirar ele dessa zona de conforto aí na base do confronto. O que acontece? Dura pouco. Dura pouco. Por quê? Por causa de uma coisa muito simples. Existe uma diferença pequena, tá? Existe uma certa diferença entre a forma do alcoolista lidar com os desafios da vida enquanto ele está travado, enquanto ele está encrencado com o álcool. Por que ele entrou nessa zona de conforto? Ele, de alguma forma, tá? Agora eu vou contar com o seu entendimento aqui do que eu vou falar agora. É como se ele tivesse uma varinha mágica que resolvesse os problemas, tirasse os problemas da frente dele, que é o álcool. O problema é que, né, como assim tirasse os problemas? Os problemas não somem, é verdade. Mas no curto prazo aquilo some. Então é isso que torna o alcoolista uma pessoa que não para de beber. Porque conforme ele vai tendo prejuízos e dor, e prejuízos e dor, ele tem essa varinha mágica, ele tem essa fuga fácil. E assim, isso só ficou mais forte na mente do alcoolista. Todos nós temos uma tendência, ou quem sabe um instinto natural de preservar energia, de tentar ir pelo caminho mais fácil. Exige da gente uma certa intenção para continuar numa zona de crescimento, apesar do desconforto. Então, se você sempre utilizar a estratégia de, olha, punir diretamente, cria, primeiro, medo, vergonha, culpa. Medo, vergonha e culpa causam mudança? Podem causar o começo de uma mudança, mas é uma casa de palha, entende? Se a gente for pensar nos 3 porquinhos, atuar desta forma, você vai, se você consegue alguns resultados fazendo isso, você vai estar construindo uma casa de palha, que um vento vai passar e vai derrubar. E aí você vai continuar nessa. E vai continuar frustrada. E vai continuar lidando com esse problema sem a pessoa colaborar com você. E aí que a pessoa se desgasta de conviver com o alcoolista também. É uma das causas. Porque daí você fez toda uma força, você tomou toda uma iniciativa. E aquilo trouxe uma resposta muito passageira. Aí daqui a pouco recaiu. E daí às vezes você não entende por que isso está acontecendo tão repetidamente. Por conta do mecanismo de gerar essa zona de crescimento. Que esse mecanismo da culpa, que coloca na zona da dor, da zona da punição que você vai trazer, não vai fazer não vai trazer uma sobriedade sólida. E quando eu falo uma sobriedade sólida, eu estou falando assim de não é só parar de beber. Parar de beber 1 dia, 2 dias, o jeito mais rápido de fazer isso é trancando a pessoa num quarto fechado,
Que loucura isso, né? Loucura isso. É ridículo isso que eu estou dizendo, mas é só para você entender. Algumas formas de fazer ele parar de beber não vão se sustentar ao longo do tempo. E como eu quero que você pare de lidar com isso, você possa viver outras coisas e que isso se resolva na sua vida, eu preciso recomendar para você construir uma casa de tijolos. Uma construção maciça, que te proteja das adversidades, que te proteja no futuro, que faça com que você possa colaborar com o alcoolista para muito mais do que só parar de beber, para que possa realmente, que ele saindo da zona de conforto, todo mundo começa a ficar mais confortável, né? Porque já as pessoas ao redor não ficam mais tendo que resolver tudo por ele. E ele vai podendo se sentir melhor com isso. Como é que a gente desperta isso, então? Aí, essa casa de madeira, ela custa mais caro. Ela é muito melhor, ela custa mais caro. O caminho é o quê? É você conhecer essa pessoa bem. Vitor, eu conheço ele há 25 anos. Como assim não conheço ele bem? Calma, a gente tem a tendência, tá? E eu quero que você pare para pensar. Se não for isso que acontece com você, ok. Eu já vou falar mais coisas, mas 95% das pessoas faz isso. Acha que conhece, cria uma ideia de que a pessoa é desse jeito, ela quer isso, a gente começa a adivinhar o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer. E às vezes não escuta, às vezes não entende. Olha, por exemplo, o que essa pessoa valoriza na vida? Eu sei que às vezes é um matagal para enxergar isso. Às vezes você tem que avançar para poder entender quais são os valores dessa pessoa, porque ela passa a maior parte do tempo bebendo, que nem parece que se importa com nada. Mas calma, tenta olhar através disso. Né? O olho de Tandera, olha através disso. O que essa pessoa gostaria na vida dela? O que ela valoriza? O que ela aspira? Porque pensa bem você, o que já te tirou de alguma zona de conforto? Que te manteve em bons caminhos? Geralmente o que dá mais resultado a longo prazo é o quê? Alguma mudança que a gente olha, eu queria muito que tal coisa acontecesse, mas do jeito que está não vai dar. Então por isso eu paro de fazer aquilo que é mais confortável em nome dessa coisa melhor. Exemplo mais comum, uma pessoa começa a ter um filho, né? Uma mãe, falo só de homem, né? Vou falar de mãe então. Uma mãe que bebia muito, ela engravida e tem um filho, ou uma filha. E dela, olha, se eu continuar sendo daquele jeito, se eu não me tocar, se eu não me responsabilizar, eu não vou poder ser uma boa mãe. E eu quero ser uma boa mãe. Agora deve ter uns 2, 3 que estão me ouvindo que estão pensando assim. Deve ter uns 2, 3 que estão me ouvindo que estão pensando assim. Espera aí. Opa, deve ter uns 2, 3 que estão me ouvindo que estão pensando assim. Tá, Vitor, mas ele não é mãe? Como é que eu vou tirar isso aí? Estou falando aqui do meu irmão, estou falando aqui do meu filho. Entenda o fundamento do que eu estou dizendo. Tá? Não se apavora eu estou te explicando um exemplo para você entender o fundamento. O que essa pessoa quer na vida? O que pode incomodar ela de estar sendo como ela está sendo? O que pode estar incomodando ela de estar sendo? O que pode ser que é um desejo que essa pessoa tem, uma aspiração na vida dela, que não é compatível com a vida que ela está levando? Certo? Porque existe uma tendência, tá, natural do ser humano de se desenvolver. Tem até várias pesquisas que mostram isso, que é bem interessante para você entender isso bem na prática aqui, tá? Existem 3 necessidades humanas que, quando satisfeitas, tendem a levar a gente, os seres humanos em geral, para comportamentos mais saudáveis. E a gente facilmente tende a aniquilar isso no dia a dia com o alcoolista. Né? Os familiares tendem a fazer isso porque é natural a gente não valorizar isso. Mas agora que eu vou te chamar a sua atenção, você vai ter oportunidade de usar isso a seu favor. Então anota, até anota, tá? Eu vou explicar. A primeira delas é autonomia. Se você mandar alguém fazer uma mudança, porque você está mandando, você elimina uma das necessidades humanas básicas que gera crescimento, que é a sensação de que a ideia foi dela. É a sensação de que ela está optando por mudar. A outra necessidade humana é a sensação de competência. Uma pessoa que, olha, bebeu durante 20 anos e está começando a parar de beber, ele é uma criança engatinhando. Você, quando vai começar a fazer uma coisa nova,
Todos nós somos, quando a gente está começando uma coisa nova, isso é cheio de desafios no começo, né? Até a gente ter maturidade naquilo. E essa sensação de competência ela vai sendo desenvolvida com o tempo. Então o alcoolista, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade no começo por falta de sensação de competência, falta de treino, falta de habilidade. E às vezes a família fica tão frustrada que alimenta uma ideia de incompetência no outro. Quando a gente não tem mais esperança, quando a gente está frustrado demais, a gente tende a acusar os outros de serem incapazes. E fazendo isso, o que a gente faz? A gente reduz as chances dessa pessoa fazer aquilo justamente que a gente está pedindo. E a outra coisa importante, ou a terceira necessidade humana, para trazer mudanças positivas, né, que quando satisfeitas leva automaticamente para um caminho mais positivo, é a necessidade de ligação social. Vitor, olha só, o alcoolista que eu amo, ele tem amigos que bebem demais. E, poxa, os amigos falam que a família está errada. Os amigos dizem que não tem problema nenhum beber da forma que ele bebe. Mas isso é um absurdo. Por que a pessoa às vezes escuta os amigos que estão levando ela para o buraco? Porque às vezes porque existe uma necessidade humana de ligação social, fazer parte de um grupo, que eu me sinta incluído e que eu me sinta valorizado nesse grupo. Então, na medida que a gente tira isso, a gente acaba diminuindo as chances do alcoolista fazer aquilo que a gente quer, a gente acaba diminuindo as chances do alcoolista ir para a zona de crescimento. Por exemplo, bem na prática, sei que não é fácil, mas escuta e aprende um pouquinho. Olha só, o alcoolista, ele às vezes se sente em casa, ele se sente um grande bode expiatório. Ele sente o peso de ter que lidar com os problemas dele, e ouvindo a família falar que ele é o responsável por deixar a família infeliz. E às vezes, o comportamento dele realmente é chato, é inadequado, é incômodo. Só que às vezes a família fica tão frustrada que já ficou natural. É natural falar com ele desse jeito, é natural a gente ter esse tipo de relacionamento em que, poxa, também, o dia que ele mudar eu vou começar a tratar ele bem, mesmo na sobriedade. O dia que ele mudar eu vou começar a não gritar mais com ele, a não ofender mais ele. Até lá eu não vou fazer isso. Só que daí, se você seguir por esse caminho, que por mais que seja, é difícil, né? Às vezes a gente está com raiva de uma pessoa porque ela, sei lá, não satisfez alguma necessidade nossa. O que acontece? A tendência é ele buscar esse refúgio nos amigos. Porque com os amigos que bebem muito, ele é o cara. Ele é o cara, porque tá todo mundo bebendo, qualquer companhia de bebida, todo mundo lá é importante, é um companheiro de copo. Agora, tira a bebida, ninguém mais importa. Mas os amigos do copo satisfazem essa necessidade de ligação social. E daí como competir com isso? Criando um ambiente de potencial ligação social com o alcoolista. Certo? Então as necessidades são autonomia, competência e ligação social. Da onde você tirou isso, Vitor? Da sua cabeça? Não, é só examinar a realidade que isso aí fica claro. O nome disso é teoria da autodeterminação. Certo? E como fazer isso na prática, Vitor? Tá, chega de teoria, vamos ver prática. Primeiro, o óbvio que nem sempre é óbvio, tá? Mas antes de eu falar da prática, eu gostaria de saber, vocês que estão me acompanhando aí, vocês já estão me acompanhando há várias lives ou vários vídeos ou é a primeira vez que vocês estão me acompanhando? Coloca aqui para eu saber, hashtag novato ou novata, se você está começando agora a me acompanhar, assistir os vídeos, ou hashtag veterano ou veterana, para eu saber que você que está assistindo os vídeos aí, você que está me acompanhando aí, se você já me acompanha faz tempo ou está começando agora. Então escreve aí para mim nos comentários, hashtag novato ou novata, se é um dos primeiros vídeos, ou hashtag veterano ou veterana, para eu saber se você já está me acompanhando há mais tempo. Porque eu vou falar agora umas coisas que são importantíssimas, mas que fogem às vezes a um olhar desatento, fogem às vezes a um olhar mais desatento. Seminovata, veterana, boa. Então, como tirar o alcoolista da zona de conforto na prática? É o seguinte, primeira coisa óbvia, às vezes a família fica tão furiosa, que acaba tratando mal a pessoa na sobriedade, mas fica tão assustada que acaba facilitando o consumo de álcool. Então a primeira coisa óbvia é não facilitar o consumo
de álcool. Não beber com ele, tá? Não beber com ele. Não comprar bebida para ele. Não dizer para ele que é mais seguro beber em casa. Que mais? Não, por exemplo, ele chegou em casa embriagado. Aí ele está lá no trinco da chave, tentando abrir a chave, mas ele está embriagado. Aí ele começa a bater na porta. Abre a porta para mim. Não estou conseguindo abrir a porta. Não abre a porta. Por quê? Porque, olha, eu não vou participar disso. Eu não vou participar dessa parte. É uma decisão sua beber, é uma decisão sua seguir por esse caminho. É uma decisão sua. Eu posso proibir você de fazer isso? Não posso. Agora, eu posso decidir se eu vou tornar a sua vida bebendo mais fácil ou não. Eu não preciso ir lá e trancar a porta de casa para ele não entrar. Se ele tem o direito de ir para casa, né? Mas eu também não tenho a obrigação de ir lá e abrir a porta para ele porque ele está embriagado e não consegue abrir. Não é por raiva, não é por ódio, não é punição, mas eu não vou facilitar o que tiver a ver com o consumo de álcool. Eu escuto muito essas histórias assim, que as pessoas na vida real acabam não se dando conta no dia a dia, né? Por tanta coisa que acontece. Mas eu vou me prolongar mais nisso em outro vídeo, tá? Porque tem mais coisa para falar aqui. Por exemplo, outro exemplo prático. Esses dias me falaram o seguinte: Vitor, a minha filha só entra em contato comigo para pedir dinheiro uma vez por mês. E ao longo do mês ela segue bebendo. Será que, olha, o que eu faço? Primeira coisa que é óbvia. Não dar dinheiro sem um combinado que leve à mudança. Sei lá, dar comida. Quer ajudar com o básico? Ajuda com o básico, mas você ajudar de alguma forma que deixe a pessoa confortável para seguir vivendo daquela forma, você está mantendo uma zona de conforto negativa. Tudo bem, não é para levar para a zona da dor, mas é para tirar da zona de conforto. Agora, eu cansei de ver histórias de mães, por exemplo, que o filho bebe demais. O filho bebe demais e ele não trabalhava, ele já tinha idade para isso. E era um rapaz inteligente pra caramba. E ele bebia demais e não parava em emprego nenhum. E todo final de semana ele pedia dinheiro para os pais. Para sair, para ir em festas, para ir se divertir com os amigos, para jantar em algum lugar. E os pais davam só um pouquinho, mas davam. Coitadinho, ele vai ficar sem dinheiro para sair, para se divertir, ele tem direito de se divertir. Só que é o seguinte, a gente não pode vender o almoço para comprar a janta. Né? A gente precisa de uma solução a longo prazo. Por que é que esse filho vai querer se manter um emprego se ele não tem muito o que perder? Na perspectiva dele. Tá bom do jeito que tá. Você tá dando dinheiro para ele sair no final de semana, por mais que é pouco. Tá bom do jeito que tá. Então, não facilitar a vida com álcool. Dê motivos para ele precisar sair da zona de conforto. E por que as pessoas deixam o alcoolista na zona de conforto? Por quê? Vou te dar alguns exemplos. Você vai pensar os seus. Você vai primeiro examinar se você está deixando. Porque a maior parte das pessoas diz, Vitor, eu não deixo ele na zona de conforto, não. Eu não deixo porque essa mãe dizia para mim bem o seguinte, Vitor, eu não estou deixando ele na zona de conforto, eu estou dando R$5 para ele no sábado. Eu dei R$10 para ele no final de semana passado. Isso não dá para comprar muita coisa. Só que é zona de conforto na perspectiva dele. O que faria ele querer mudar? O que faria? E ela dizia assim, mas eu dou esse dinheiro, Vitor, mas depois eu falo para ele que eu não quero que ele gaste com bebida. Depois eu falo para ele que ele precisa tomar jeito, que ele precisa arrumar um emprego. Eu aprendi, ao longo do tempo, a ouvir muito mais o que as pessoas fazem do que as pessoas falam. E a tendência humana é assim. A gente ouve muito mais o que a pessoa faz do que a pessoa fala. Então, se você fala para o seu filho que ele tem que tomar jeito, que ele precisa arrumar um emprego, mas você vai lá e dá dinheiro para ele poder curtir o final de semana, porque você passa uma mensagem de que ele sempre vai ter o que ele quiser, ele não precisa fazer nada para merecer. E isso não é só com você, mas é um aprendizado que ele leva para a vida. Isso não é só com o filho, serve para o marido também. Serve para qualquer outra relação que você possa ter.
E o que acontece? Também começa a gerar uma ideia de qual é a prioridade da vida mesmo? Qual é a prioridade da vida mesmo? Você passa uma mensagem de que, olha, a prioridade da vida é se divertir no final de semana. Mas se divertir no final de semana é um luxo, é um privilégio. Tem várias formas de se divertir sem dinheiro, por exemplo. Né? Mas por que as pessoas deixam o alcoolista na zona de conforto? Por medo de que ele só piore. Olha, Vitor, eu tenho medo de causar alguma mudança e essa pessoa já não está legal, Vitor. Ele já não está fazendo, olha, ele está bebendo demais, ele não se responsabiliza por nada. Eu tenho medo de causar uma mudança e isso só piorar as coisas. E eu vou te falar uma coisa aqui. A única coisa que vai provar se isso funciona ou não é testando. E na vida é assim, tudo. Qualquer empreendimento que você vai fazer, qualquer mudança que você vai fazer, ela é um certo... Né, você pode até calcular, mas tem um grau de incerteza. A única certeza que nós podemos ter é que se nós não mudarmos, as coisas dificilmente vão mudar. E aí você pode decidir se você quer seguir esperando um milagre ou uma tragédia, ou se você quer fazer parte dessa mudança, como tantas pessoas estão fazendo e estão conseguindo. Né? Ou assim, medo que só piore, daí fica paralisada. Se você está paralisada, é difícil você tirar o alcoolista da zona de conforto. Não pode se deixar paralisar pelo medo. Porque senão não vai conseguir fazer mudanças que vão causar diferenças para você ver o que funciona melhor. E aí você não vai ganhando maturidade, não vai ganhando experiência para conseguir lidar com essa situação de uma forma cada vez mais efetiva. Porque você também fica paralisado. Outra coisa que faz deixar na zona de conforto. Né? Por que às vezes uma mãe ou uma esposa ou um familiar acaba mantendo o outro na zona de conforto? E essa é comum, mas a maioria das pessoas que faz isso não se dá conta. Mas é um medo secreto. Um medo secreto. De que se você tirar a pessoa dessa zona de conforto, ela não vai mais gostar de você. Ela vai começar a te rejeitar. Ela não vai mais te dar amor. O relacionamento vai ficar ruim. E aí você acaba não fazendo nada que possa desagradar o outro de forma alguma. Mesmo que seja uma coisa que é boa para o outro a longo prazo, mas esse medo secreto de que o outro pode não gostar de você. O outro pode ficar revoltado contra você. Pode causar você ficar paralisado. Outra coisa, mas mais um motivo. Certas crenças paralisantes. Às vezes você está em movimento, você está tentando, você está, Vitor, eu estou fazendo de tudo, eu faço aqui uma coisa, eu faço outra coisa ali, mas às vezes o que você está fazendo é sem estratégia, não tem uma lógica, você vai seguindo muito por impulso, aí não vai rolar muito bem, e daí isso vai alimentando uma coisa que é muito negativa, que é muito prejudicial, que acaba realmente travando as suas ações, que são algumas crenças. Tem gente que me diz assim, Vitor, eu estou há 15 anos lidando com o alcoolismo do meu familiar, né? Mais uma esposa ou mãe. Eu estou há 15 anos, eu já tentei de tudo, essa pessoa não para de beber. Vitor, por quê? A família dele bebe muito, então ele nunca vai parar. Porque é genético, Vitor, porque ele é impotente, e a pessoa, ao invés de ter curiosidade de entender o que acontece, ela vai se resignando e alimentando certas crenças do porquê é impossível. Ah, Vitor, eu entendi, achei muito bonito, achei muito legal isso aí, só que é o seguinte, na hora, Vitor, eu não consigo não dar dinheiro para meu filho, eu não consigo negar um pedido do meu familiar quando ele está bebendo. Na hora ele quer conversar comigo e eu não consigo dizer não. Eu sou assim, Vitor, eu nunca vou mudar. Crenças que você possa ter a respeito de si mesmo. Só que é o seguinte, crenças essas que paralisam. Né? Como é que você vai... Se você passou a vida inteira tendo dificuldade de dizer não para o alcoolista, como é que você quer chegar já dizendo não para tudo que você quer dizer não? Você vai começar aos poucos, vai dar um pouco certo, vai dar um pouco difícil, vai ter um momento de aprendizado e vai ser uma zona de desconforto, mas um desconforto de crescimento.
né? Então, não alimente crenças de incapacidade em você e no outro. Porque só tem um momento na vida em que a gente consegue descobrir o que foi possível fazer na vida. É a morte. O único momento da vida que a gente pode descobrir qual o potencial que aquela vida teve. Então, até que isso ocorra, o potencial ele é ilimitado. Né? Não tem como a gente saber qual o potencial das coisas. Ah, Vitor, mas me disseram isso, me disseram aquilo. O pessoal fala de tudo, né? Agora, outra coisa. Então é o seguinte, você está começando a entender como tirar o alcoolista da zona de conforto. Está começando a entender alguns dos obstáculos no caminho. E eu quero te falar uma coisa. O processo vai exigir, o processo de crescimento, para que ele continue acontecendo, tanto em você, tanto no alcoolista, ele exige tolerância. Porque o alcoolismo, o imediatismo, o vitimismo, a ansiedade paralisante, são todas formas de intolerância ao desconforto. Intolerância à incerteza. É aquela pressa muito grande. Olha, eu tenho pressa porque eu quero emagrecer e quer emagrecer para ontem. Começou a fazer o exercício hoje e quer emagrecer para ontem. E daí o que vai acontecer se você tiver sempre essa mentalidade? Você vai parar. E é parando que você não evolui. Então você vai precisar desenvolver uma tolerância a um certo desconforto. Não ficar tolerando tudo de ruim que acontece. É o oposto. É tolerar o desconforto que vai em direção à sua mudança. Ou tolerar, por exemplo, que o alcoolista possa tropeçar um pouco enquanto ele estiver subindo essa curva, subindo esse caminho, que vai ser melhor, mas no caminho tem certos degraus para ir subindo. Né? Porque às vezes passou a vida inteira na zona de conforto. Às vezes leva algum tempo, para alguns leva semanas, para outros leva meses. Agora, se você tiver foco em fazer o que está na sua parte, o que está no seu, se comprometer com a sua parte, desenvolvendo a tolerância, o foco na solução, vai chegar o momento em que isso vai estar resolvido e você vai olhar para trás com orgulho. Mas precisa ter essa mentalidade. Certo? Agora tem uma coisa que é o seguinte. Quando eu falo tudo isso, às vezes para algumas pessoas pode escapar uma parte que eu quero trazer aqui para não deixar fora. Há uma grande diferença entre colaborar e manter a pessoa na zona de conforto. Há uma grande diferença entre colaborar e manter a pessoa na zona de conforto. Colaborar é importante. Facilitar a vida em sobriedade pode ser interessante. Né? Você convivendo com as pessoas que a gente ama, tendo alcoolismo ou não tendo alcoolismo, para a relação se estabelecer, para a relação ficar forte, é preciso existir um ambiente de reciprocidade, de colaboração. Não é porque essa pessoa... Não é que agora, olha, Vitor, ele bebeu, eu vou fingir que nada aconteceu. Não é isso. E não é também, eu vou beber e agora todas as minhas interações com ele serão negativas. Não, eu quero alimentar a luz na vida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me dedicar a colaborar também com coisas sóbrias. Com coisas que levem à evolução. Só de você estar aqui me ouvindo agora, assistindo esse vídeo agora, é uma forma de colaborar. Você está buscando aprender, se desenvolver melhor para você poder resolver isso com mais eficiência. Isso já é uma forma de você começar a colaborar. Porque assim, a gente vai alimentando um relacionamento de mais confiança, de mais reciprocidade, e daí a gente vai conseguindo criar mais crescimento. Então é o seguinte, você vai permitir que o outro sofra também. Permitir que ele tenha escolhas e permitir que ele arque com responsabilidades. Ele pode escolher beber? Né? Ele pode escolher beber? Ai, Vitor, ele não deveria. Tá bom, não deveria, mas ele pode escolher beber. É proibido por lei, ele vai preso se ele beber? Talvez não vai. Não vai, né? Então ele pode escolher beber, ele pode escolher tomar uma decisão ruim. Mas já que ele tem esse direito, né, ele também tem a responsabilidade para sofrer as consequências negativas disso, que são importantes. E daí fala, Vitor, mas olha só, vem cá. Meu marido
bebe demais e ele que sustenta a nossa casa. Aí ele começa a beber e começa a correr o risco de perder o emprego. Como é que eu vou deixar isso acontecer? Porque eu dependo financeiramente dele. Aí perceba que a sua prisão não é o alcoolismo dele. A sua prisão é a falta de uma fonte de independência financeira. Se você depender só dele e não tiver condições para que ele possa colher as consequências negativas dos atos dele, vai ser mais difícil você conseguir levar ele a concordar com você que ele precisa parar de beber. Que se ele tem todo o poder de sustentar a casa toda. Então, esse que é o negócio. Mas olha só, tem coisas que eu entendo que não dá para deixar acontecer. E é natural. E não deve deixar acontecer mesmo. Por exemplo, se o alcoolista está muito mal. Poxa, Vitor, ele está bebendo demais, ele está ficando doente, ele está ficando desnutrido em casa, ele está quase morrendo. Aí você precisa impedir ele de ter essa consequência negativa. Né? Poxa, ele está quase morrendo, ele está lá muito mal. Aí você precisa agir, de fato, aí é até saudável. Poxa, meu familiar está para morrer. Se eu não fizer alguma coisa agora, então vamos resolver isso agora. Às vezes uma internação forçada. Mas isso aqui é um extremo, isso aqui é uma exceção. A maior parte do tempo, porque fazer isso, a gente vai perder um pouco da eficiência a longo prazo. Discutivelmente. Né? Funciona, a internação, mas não vou me prolongar muito com isso. Mas o negócio é o seguinte, a maior parte do tempo você não vai precisar salvar ele, a vida dele. A maior parte do tempo você vai e até você vai estar salvando a vida dele em pequenas atitudes do dia a dia. Pequenos tropeços que ele tem. Tipo a porta que ele não consegue abrir quando ele chega em casa embriagado. Tipo ele dormir na sala de roupa e tudo. E daí fica super desconfortável e você não vai lá e corrige isso. Tipo ele acordar no dia seguinte e perder o almoço. O problema dele, você não vai fazer o almoço para ele, porque, né? Não vai esquentar um prato de comida para ele, porque ele perdeu o almoço era meio-dia. Você não vai ligar para os familiares tentando inventar uma desculpa do porquê que ele agiu mal com todo mundo. É nesses pequenos momentos. E nos momentos em que você constrói uma relação positiva com ele, na sobriedade, que você vai estar salvando ele de ter esse tipo de situação no futuro. Certo, gente? Então o vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, me conta aqui, compartilha aqui nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo de hoje. Curte, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar das informações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E lembrando, em maio vai ter a semana Amor contra o Alcoolismo. Vai ser um evento online gratuito, em que eu vou ensinar o passo a passo. Eu vou te mostrar como é possível você levar quem você ama a parar de beber em 4 semanas, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. Mas para participar da Semana Amor contra o Alcoolismo, que nessa semana, do dia 11 a 17 de maio, eu vou liberar uma série de vídeos gratuitos para você entender muito melhor como funciona tudo isso. Só que para você ter acesso a esses vídeos, você precisa se inscrever. Você vai encontrar na bio do meu Instagram um link para se inscrever. Você vai encontrar também aqui embaixo, se você está no YouTube vendo isso aqui, ou no Facebook, aqui embaixo tem um link para você também se inscrever, porque só vai receber o acesso a essa Semana Amor contra o Alcoolismo quem estiver inscrito para participar. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!